Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos falar de negociação de requisitos. Em todo projeto podem existir aí discordâncias entre os stakeholders. No decorrer do nosso curso a gente já falou sobre diversas situações que isso pode acontecer, os tipos de conflitos que podem acontecer entre os stakeholders e que é também papel do engenheiro de requisitos, mediar, moderar e de alguma maneira aí, propiciar que esses conflitos se resolvam, e se chegue aí a um denominador em comum entre as partes, entre os stakeholders. Então tudo isso a gente foi vendo ao longo do curso, mas a gente não viu de fato como nós, engenheiros de requisitos, podemos fazer para justamente negociar e resolver esses conflitos. Aí essa negociação é parte do papel do engenheiro de requisitos e por isso nós precisamos saber como lidar com essas coisas e não ficar só no intuitivo, nas ideias, naquilo que é, vamos resolver dessa maneira, vamos resolver daquela maneira, no senso comum. E sim entendermos aí tarefas, processos específicos para que a gente possa resolver esses conflitos. Então a negociação de requisitos ela é composta pelas seguintes tarefas: identificação de conflitos, análise de conflitos, resolução de conflitos e documentação da resolução de conflitos. Então, lidar com conflitos não é só uma questão informal, a gente está vendo aí que existe um processo sistemático para a gente poder lidar com os conflitos aí, no que se refere aos requisitos. Então, a primeira tarefa é a identificação de conflitos. Os conflitos entre os stakeholders podem surgir em qualquer etapa do processo de requisitos. Um exemplo clássico é o levantamento de requisitos. Nessa etapa a gente pode ter levantamento de requisitos conflitantes por diferentes stakeholders. Fui lá, peguei os requisitos ali, listei os requisitos com o stakeholder. Quando eu fui elicitar os requisitos com outro stakeholder, começaram a surgir informações conflitantes. Um falou que aquela coisa era assim, o outro já falou que não era de outra maneira. Então já começa a surgirem essas informações que conflitam entre si, que não tem como implementar as duas, porque um fala que é azul e o outro fala que é vermelho. E aí? Não tem como a gente atender as duas coisas. Então isso já é um conflito que surge no levantamento de requisitos. Mas os conflitos nem sempre são tão evidentes assim. Tem hora que surgem conflitos que estão aí mais sutis, que nem sempre a gente consegue perceber. Por isso o engenheiro ele tem que ficar atento para identificar e resolver os conflitos o quanto antes. Quanto mais a situação de conflito, essas informações que divergem entre si vão indo lá para frente, isso vai provocando geração de mais erros, vai provocando outros problemas no processo de software. Então, a gente tem que pegar e resolver os conflitos o quanto antes. Então, a ideia de identificação de requisitos é essa. Através aí da elicitação de requisitos, de cada uma das etapas, ter toda essa atenção para identificar quando existem conflitos. Alguns conflitos são explícitos,
né, os stakeholders podem estar numa mesma reunião e começam a bater boca, né, discutir sobre um requisito, um falando que é de um jeito, o outro falando que é do outro, e não se chega a um consenso. Então ali claramente tem um requisito, né, já existem, ali claramente existe um conflito, mas já existem situações, né, que não é tão assim explícito, mas dá para perceber, que é o caso quando você levanta requisitos, né, você levantou ali usando uma ferramenta com um grupo ou um stakeholder e aquele requisito está de uma maneira. Quando você elicitou com outro stakeholder, aquele requisito saiu diferente. Né? Então tem passos cruciais ali que um fala que é de uma maneira, o outro fala que é de outra. Então ali se identifica conflito. E existem ainda conflitos que não aparecem, né? Não ficam tão aparentes. De repente o chefe falou que é de uma maneira e aí o funcionário que trabalha naquela área sabe que não é daquela maneira que o chefe está falando, mas não vai falar nada porque o chefe falou que era assim. Então é importante prestar atenção até na reação das pessoas. Se você viu que o cara já olhou com estranheza, né, e tal, você já pode ter pescado, depois você pode chegar e perguntar, não vou falar nada com o seu chefe, pode falar do jeito que é, porque eu quero que vocês tenham um sistema certo e tal, e de repente o cara fale alguma coisa, né? E naturalmente na hora que você for falar com o chefe, você vai falar, mas será que não é assim? Eu andei observando lá no setor e tal, eu acho que é dessa maneira, você não precisa nem citar o nome do cara, mas assim, conflitos que estão ali sutis, existem vários outros tipos de conflito. Então essa parte, essa etapa de identificação de conflitos tem o intuito, né, de que você reconheça quais são os conflitos, onde eles estão, né, para que você já tenha noção, né, com que conflitos você vai ter que lidar. Depois vem a análise de conflitos. A análise de conflitos, ela visa determinar o motivo que está por trás do conflito identificado. Então a gente tem diferentes tipos de conflito. Por exemplo, conflito de conteúdo é um tipo de conflito. A gente tem conflito de conteúdo. 2 ou mais stakeholders apresentam um conflito com relação a um requisito por falta de informações, tá? Ou informações equivocadas ou informações diferentes, interpretações ou diferentes interpretações de uma informação, enfim. Por algum desses motivos, está faltando alguma coisa, ou então essa informação está errada, né? Aquele stakeholder tem uma concepção errada de alguma coisa, mas na cabeça dele aquilo está certo, né? E ele sempre está tentando reafirmar que aquilo está certo, então ele tem uma informação equivocada, ou cada um tem uma interpretação de como deve ser aquilo, então a gente tem divergências de interpretação que acontece muito, né? Pode ser por desinformação também. Enfim, isso tudo, né, vai acabar gerando, né, um conflito de conteúdo, porque aquele conteúdo ele está em conflito, né? Cada stakeholder acha que é de uma maneira, que o conteúdo do requisito é de uma maneira, né, e existe então esse conflito entre eles. Então, por exemplo, vamos considerar, né, o seguinte requisito: o tempo de resposta não deve exceder 1 segundo. É um requisito não funcional. Um stakeholder pode achar 1 segundo um tempo muito demorado, enquanto o outro pode achar rápido demais, outro pode achar ideal. Então, assim, já é um conflito que surge. O outro pode achar, pelo menos 5 segundos, né, para dar... não, 1 segundo está de bom tamanho, ou não, tem que ser até menos de 1 segundo para ter aí uma maior eficiência. Então, assim, existe aí um conflito entre os stakeholders, cada um acha que deve ser de uma maneira. Então, esses são conflitos de conteúdo, tá, pessoal?
São conflitos que são oriundos aí do funcionamento do próprio requisito, né, dos atributos do próprio requisito. Né? Então, esses conflitos surgem com isso. Outro tipo de conflito que a gente tem é o conflito de interesses. Um conflito desse tipo ocorre quando um stakeholder prioriza um interesse enquanto outro stakeholder prioriza um outro interesse. Então, cada um prioriza o seu interesse. Então, você está ali numa discussão, né? Ou então na hora de passar os requisitos para o engenheiro de requisito, você olha, não, isso aqui é mais interessante para mim. Então, vou falar dessa maneira. E o outro já vai falar de outra maneira. Por isso que é um conflito de interesses. Então, cada um, né, fala do seu interesse, defende o seu interesse, só que os dois interesses estão em conflito. Né? Então, de repente, para um interessa mais que o sistema precise de uma validação de um supervisor, por exemplo, uma operação precise que um supervisor valide a informação. O outro não, para o outro pode ser mais interessante que o supervisor não valide a operação. E aí tem um conflito, não tem como eu implementar essas duas coisas, ou vai ter que ter a validação ou não vai ter que ter. Então, assim, isso gera um conflito no requisito. E aí, um exemplo, né, também. Quando um stakeholder tem o foco em manter o baixo custo do sistema. Então, um stakeholder ele tem, eu quero manter aí o custo do sistema baixo. Né, eu não quero encarecer o software. E o outro já quer manter a alta qualidade. Então ele quer que tudo ali esteja implementado com a mais alta qualidade, que não esteja nada, absolutamente nada faltando, tudo ali certinho, até com coisas a mais, enfim. E aí o primeiro pode rejeitar um requisito para manter o custo. De repente chegou um requisito, esse requisito vai sair caro e nem é tão importante assim. Então ele rejeita, ele fala, não, esse requisito é desnecessário. E aí o outro pode insistir em implementar aquele requisito. Fala, não, esse requisito é importante, né, para que o sistema mantenha sua qualidade, né, mantenha a sua operação melhor possível e assim vai. Então, a gente tem esse conflito. Mantém o requisito ou tira o requisito? Então, existe esse conflito de interesses. Um tem um interesse, que é manter o baixo custo, e o outro tem um interesse, que é manter a alta qualidade. Então, existe esse conflito. A gente tem também o conflito de valores. Tá? Esse tipo de conflito ele surge quando stakeholders eles têm diferentes valores. Tá? Cultura, crença, religião, ideais pessoais, né? Enfim, todas essas coisas. E elas entram, esses valores entram em conflito com os valores de outro stakeholder. Então, assim, por exemplo, um stakeholder pode desejar que o projeto use tecnologias de código aberto, porque é um valor dele, é uma concepção, ele acha que não se deve usar código proprietário e tal, enquanto o outro quer usar tecnologias proprietárias, porque a tecnologia proprietária tem um suporte personalizado, então você tem aí um maior amparo em situação que você precisar e tal. Então começa a ter aí essa divergência de crenças, de valores pessoais. Um outro exemplo, um stakeholder quer que o projeto use aí soluções sustentáveis, enquanto o outro quer usar soluções que mantenham o custo menor, mas que não são sustentáveis. De repente vai causar algum prejuízo à natureza, enfim. Então surgem aí conflitos de valores
entre esses stakeholders. Cada um quer uma coisa diferente de acordo com os valores que eles têm para si ou não têm. A gente tem também o conflito de relacionamento. O conflito de relacionamento surge a partir de emoções, ego, comunicação ruim ou uma conduta interpessoal negativa, insulto, xingamento, entre os stakeholders. Então existe, né, essas coisas aí que acontecem entre os stakeholders. Por exemplo, 2 gerentes podem rejeitar requisitos um do outro e querer apenas a aprovação dos seus requisitos, né, para que eles se demonstrem aí superiores. O meu é bom, o meu funciona, né, mas o que esse aqui propôs não interessa. Então, assim, um gerente, né, passa um requisito, é a fonte de um requisito, e o outro gerente é a fonte de outro. Só que, na hora, né, de pegar esses requisitos, vamos implementar os dois, um gerente fala, não, o dele eu não preciso, isso é desnecessário, besteira. E o outro fala, não, o dele que não precisa, né, isso que não vai fazer sentido nenhum. Então, assim, é um conflito que surge, né, baseado aí em emoções, né, na questão do ego, né, querer ter um ego maior. E aí tem esses conflitos que acontecem e acabam caindo também aí nas costas do engenheiro de requisitos para que ele resolva. A gente tem também o conflito estrutural, né? Esse conflito ele é caracterizado por estar presente entre stakeholders de diferentes níveis de autoridade. Então, um conflito estrutural ele está situado, né, entre 2 stakeholders, onde um está mais alto na hierarquia daquela organização do que o outro. Né, um chefe, um subalterno, enfim, algo desse tipo. E aí, né, um exemplo é um funcionário, né, de cargo de chefia, que tem cargo de chefia, pode rejeitar um requisito de um funcionário subordinado por não achá-lo competente para a tarefa de definir um requisito. Então, talvez o funcionário tenha até mais base, porque está lidando ali diretamente com o processo e tal, mas o funcionário, né, que está mais alto, tem um cargo mais alto, ele vai rejeitar o requisito que o seu subordinado passou, porque acha que aquele subordinado não tem competência para poder definir um requisito. Então, assim, surge um conflito entre esses 2 stakeholders. Né, pessoal? Então, esses são aí os tipos de conflito que podem surgir durante a análise de conflitos. Né? A gente tem um conflito de conteúdo, conflito de interesses, conflito de valores, conflito de relacionamento e conflito estrutural. Sempre vai estar aí encaixado em um desses conflitos, né, os que a gente for analisando aí no processo. E, gente, nem sempre é simples a gente classificar um conflito, né, colocar em uma dessas categorias. Até mesmo porque ele pode ser de mais de um tipo simultaneamente. Às vezes pode ser que seja um conflito, exista um conflito estrutural e um conflito de valores, por exemplo, ou um conflito de relacionamento e um conflito estrutural ao mesmo tempo. Então, o conflito se deu em profissionais que estão em hierarquias diferentes, né? Tem um chefe, um subalterno, por exemplo, mas também, além desse fato, ainda tem o fato de que o chefe não gosta do subalterno por algum motivo pessoal, enfim. Então, esse conflito ele é tanto de origem, né, um conflito de relacionamento, quanto um conflito estrutural. Então, a gente pode ter conflitos, né, que são aí de mais de um tipo, tá? Isso é possível e acontece bastante. Então, dizer que o conflito vai ser classificado sempre em um tipo, não, ele pode pertencer a mais de um tipo. Por isso é difícil, né, a gente classificar conflitos.
E quando acontecer essas situações, né, que um conflito ele tem mais de um tipo, a gente tem que analisar ele das perspectivas de cada um dos tipos. Tá? Eu olho primeiro como um conflito estrutural, vou analisá-lo, ver como pode ser resolvido do ponto de vista estrutural. E depois eu vou olhar do ponto de vista emocional, né? Eu vou olhar do ponto de vista de relacionamento, um conflito de relacionamento estrutural. Depois eu olho do relacionamento e ali eu vou tentar entender e tal, para depois tentar aí propor uma solução. Porque não adianta nada eu olhar de uma ótica só se a outra ainda continuar prevalecendo. Né? Que de repente eu vou ter a falsa, é um conflito estrutural, beleza, eu vou lá, proponho a solução e tal, conflito estrutural resolvido, só que aí o conflito não foi resolvido. Poxa, o que eu errei? Fiz tudo certo, cumpri tudo certinho, né? Fiz o máximo que eu pude, mas o conflito não foi resolvido, porque você olhou apenas da perspectiva estrutural, você está se esquecendo que existe a perspectiva também de relacionamento que você tem que resolver. E aí você tem que empregar, de repente, né, outros meios para poder conseguir solucionar. Então, quando você soluciona todas as perspectivas, o conflito é, então, resolvido. Beleza, pessoal? Então, esses são os tipos de conflito que a gente se encontra na análise de conflitos. E a próxima etapa é a resolução de conflitos. A resolução de conflitos é a parte-chave na negociação de requisitos, porque é dela que vai depender a colaboração dos stakeholders envolvidos. Então, é uma parte sensível, é uma parte que requer aí todo um jeitinho para poder resolver. Caso uma solução, caso você como engenheiro de requisitos, no final de todo o processo, vocês chegam a uma solução que seja considerada injusta por uma das partes, com certeza essa parte que achou aquela solução injusta, ela vai diminuir o grau de cooperação com o projeto. Então, assim, você resolveu um conflito, deu uma solução e tal, e uma parte não gostou daquela solução. Pode ter certeza, aquela parte vai trazer mais dificuldade para você, não vai passar mais tantas informações. Quando você pedir para validar alguma coisa, ela vai ficar enrolando, ou nem vai validar, falar que esqueceu, que perdeu, enfim. E isso é muito negativo. Então, assim, tem que ter todo esse jeitinho de conversar, de interagir entre as partes para se chegar a um consenso, para a gente não ter esse tipo de problema. E quando a gente tem uma solução que todo mundo considera justa, aí é o melhor dos mundos, e que isso vai garantir uma boa relação entre todos os stakeholders do projeto, entre eles e a gente também como engenheiro de requisitos. E eles vão continuar colaborando, vão continuar ajudando aí da melhor forma que eles puderem. Em qualquer abordagem, a gente deve incluir todos os stakeholders que estão envolvidos naquele conflito, tá? Porque senão o conflito não vai ser resolvido por completo. Não adianta, esse cara não deve ser muito importante, ele até apresentou uma opinião conflitante, mas vamos deixar ele de fora, resolver só com esses dois aqui já está de bom tamanho. Não faça isso, porque isso vai te trazer um problema, porque na verdade o conflito que aquela parte estava propondo não foi resolvido. Então o requisito pode ir como certo, aquele cara vai achar totalmente injusto você ter removido ele da discussão, vai parar de cooperar com o projeto e pode ser que o requisito vá errado. Pode ser que ele tinha aí razão na coisa toda e você desconsiderou ele, vai chegar lá na frente, o projeto está errado. O software pronto vai se detectar que está errado e vai ter que se refazer tudo de novo. Então, assim, é muito importante que você sempre leve em conta todas as partes envolvidas, todas as pessoas que estão envolvidas naquele conflito, tá? Na hora que você vai resolver. E existem algumas técnicas
tá, para a gente resolver conflitos. A primeira delas é o acordo. O acordo ele é uma técnica onde todas as partes envolvidas, todo mundo ali que está envolvido no conflito, eles se reúnem, trocam informações, argumentam entre si ali, o que cada um acha, defende, o seu ponto de vista, até que eles cheguem a um consenso. E aí, uma vez que é chegado a esse consenso, o conflito está decidido. E é uma solução muito boa, porque a gente sabe que todo mundo ali se reuniu, discutiram, e entre eles ali, eles chegaram a um denominador em comum. A segunda técnica é o compromisso. O compromisso é uma técnica onde todas as partes envolvidas se comprometem com parte de soluções alternativas. Então, cada um ali vai dar soluções alternativas para a sua versão. Eu acho que tem que ser assim. Tá, mas e se não puder ser assim? Como que pode ser? Então, me dá alternativas. Pode ser assim? Pode ser dessa maneira? Então, todo mundo que está envolvido no conflito, cada um tem a sua opinião que está em conflito. Eu quero verde, eu quero laranja, eu quero azul. Mas e se não puder ser verde? Quais cores podem ser? Aí você dá ali outras opções, e aí cada parte vai dando aí mais de uma opção, de solução. Então, essa é a ideia, você dá soluções alternativas para o seu ponto de vista. Imagina que aquele ponto de vista não possa ser implementado e você tem que dar uma alternativa. Qual alternativa vai ser? E aí, dá-se essas alternativas. No final, você junta todas essas soluções alternativas propostas por cada um para criar uma solução nova. Então, você combina o que cada um falou ali de alternativa e tal, e cria, tentando agradar aí mais ou menos a todo mundo. Então, essa é a ideia. E se não tiver jeito, não der para agradar a todo mundo, cria-se uma solução do zero. Então, junta ali, então vamos ter que fazer do zero isso aqui, partindo desses princípios que a gente especificou, a gente cria uma solução nova do zero, e essa solução é uma solução que todo mundo tem que estar de acordo. Então, de acordo com o que cada um propôs, se der para você tentar combinar e fizer uma solução aí com as alternativas que cada um deu, beleza. Se não, todo mundo se reúne ali e vamos propor uma solução nova do zero que todo mundo concorde. E aí se faz essa solução e o conflito está terminado, porque existe por isso que é compromisso, existe esse comprometimento das partes que estão em conflito em propor as alternativas e, se necessário, propor uma nova solução em conjunto. Então, eles se comprometem a agir assim. E no final você tem a solução do conflito. A gente tem a votação, tá? Então, qual a ideia? As soluções de cada um dos stakeholders que estão em conflito vão ser propostas, cada um vai colocar aí a sua solução e os stakeholders vão votar na que eles acham mais acertadas. E a votação, a solução com o maior número de votos é adotada. Se não der para solucionar entre os stakeholders que estão ali no conflito, você pode chamar outros stakeholders que estão envolvidos com aquele requisito que está dando problema, para fazer mais volume de votos, e aí você, entre todo mundo, aí só quem propõe são aqueles que estão em conflito. Então, se tem 3 stakeholders com ideias diferentes para a mesma coisa, que acham que tem que ser da ideia deles, os 3 vão colocar o ponto de vista deles. E aí, depois a galera vota, todo mundo que está envolvido naquele requisito vota na solução que eles acharem mais acertada. E aí a solução com mais voto é a adotada. Então, é uma forma da gente resolver conflitos também. A gente tem a análise de alternativas. Essa técnica
ela implica que o sistema desenvolvido, né, o sistema que está em desenvolvimento, ele vai implementar mais de uma solução alternativa, tá, para assim atender as expectativas, né, diferentes dos stakeholders. Então, se dois stakeholders aí, cada um quer uma coisa, nessa técnica o sistema vai atender as duas, ou pelo menos vai tentar atender as duas. Então, por exemplo, se um stakeholder quer que a cor seja azul, a cor do tema do sistema seja azul, e o outro quer que a cor seja vermelha, o sistema então vai acrescentar ali um controlinho para que o usuário escolha a cor que ele deseja. Em tempo de execução ele vai lá e escolhe a cor que ele quer. Então assim a gente implementa as duas soluções, e a gente atende a cada um dos stakeholders. Se um quer que essa relação seja exibida em forma de lista e o outro em forma de tabela, a gente acrescenta um controle lá no programa que o usuário escolhe a forma de exibição que ele quer. E assim a gente atende ambas as expectativas. Lógico que isso traz aí um custo também para o projeto, mas é uma forma de resolver requisitos. Viu que, especialmente quando você está no impasse, ninguém cede, não se chega a conclusão nenhuma, se houver a possibilidade, que existem situações que não há, mas se houver a possibilidade de implementar as duas soluções, e aí na hora escolher, então é também uma alternativa, uma técnica que você pode usar. A gente tem a técnica manda quem pode, essa é uma técnica onde a solução adotada é a proposta pelo stakeholder que tem o maior cargo. Então quem tem o maior posto vai ter a solução adotada. E caso os cargos estejam no mesmo nível, está tendo um conflito, se tiver um conflito entre um chefe e um subordinado, a decisão do chefe vai ser atendida. Agora tem um conflito entre dois chefes, aí nesse caso você vai chamar um colaborador, um terceiro colaborador que não tem, de repente, nada a ver com o conflito, pode ser que ele não tenha nada a ver com o conflito, não vai ter, nesse caso não vai ter, porque se ele tivesse, a solução dele já teria sido adotada. Mas no caso onde a gente tem dois ou mais colaboradores que estão no mesmo nível hierárquico, você chama um terceiro que não tem nada a ver com o conflito, mas esse terceiro tem um cargo maior do que os três que estão ali em conflito. E aí esse superior vai tomar a decisão. Tá? Ele vai dizer qual a solução que vai ser adotada. Essa é uma metodologia, tá, que não é das melhores, tá, pessoal? Porque de repente aquele funcionário ali subalterno ele tinha a solução mais acertada, e por uma questão hierárquica foi adotada a solução que o chefe prescreveu, e também quando você tem ali três pessoas do mesmo nível em conflito, você chama um terceiro que nem está a par daquilo, de repente ele nem tem aí a aptidão para tomar aquela decisão de escolher qual a melhor solução, mas ele vai tomar porque ele tem o cargo mais alto, simplesmente por isso. Então assim, não é das melhores, mas é uma solução que pode ser adotada quando nenhuma outra funcionar. Você tentou várias soluções, nada está funcionando, você tem que tocar o projeto, infelizmente você não pode continuar ali indefinidamente, você precisa tomar essa decisão, não é viável mais implementar nenhuma outra técnica, aí você pode então usar essa, mas só no último caso, tá? Porque não é uma solução, uma técnica muito legal. A gente tem a técnica obter mais informações. Nessa técnica, o conflito e todas as soluções propostas pelos stakeholders que estão em conflitos são analisadas. Tá? Então, passa por um processo de análise e
procura-se um máximo de informações para poder embasar, né, uma decisão técnica. Tá? Então, a ideia aqui é que no final vai existir uma decisão técnica, tá, que vai ser tomada, e essa decisão ela tem que estar bem embasada, né, tem que ter informações, argumentos que sustentem essa decisão, e tem que também ter uma análise das consequências futuras dessa decisão. Tá? Isso tudo vai ser apresentado aos stakeholders que estão em conflitos para mostrar para eles que essa vai ser a decisão tomada porque tecnicamente ela é a mais acertada. Tá? Então, assim, nessa situação pode ser que a decisão de um dos stakeholders seja adotada, pode ser que nenhuma das decisões que eles estão propondo seja adotada. Pode ser que tecnicamente uma outra solução seja melhor. Então, nesse caso, né, vai se fazer um estudo, né, vai se analisar todas as propostas, vai se analisar o conflito, né, o problema em questão ali, e aí vai se juntar informações, né, técnicas para que no final seja tomada uma decisão técnica e tenha análise de consequência. Quando essa decisão for tomada, lá no futuro, o que pode acontecer? Pode trazer algum problema, pode não trazer. Então, todo esse relatório de informações ele tem que ser gerado e tem que ser apresentado aos stakeholders do conflito, né, para que eles tenham ciência. Essa decisão está sendo tomada por isso, por isso, por isso. Né, como não houve um acordo, não se chegou a um acordo, então a gente estudou bastante a situação, a gente tem esse dado, esse motivo para acreditar que essa seja a melhor solução. E a gente também fez uma projeção a longo prazo, viu que a solução vai atender bem e tal. E aí os stakeholders ficam a par, né, que uma decisão técnica vai ser tomada. Claro que existem decisões que acabam não sendo aí técnicas e aí essa técnica não funciona muito bem. Então não tem como se aplicar. Tem coisas que são subjetivas. Né? Mas existem várias e várias situações que é possível aplicar essa solução. A gente tem a análise de repercussões. Então, nessa técnica são analisados os prós e os contras de uma possível solução. Os pontos que não forem prós nem contras são colocados como neutros e devem ser estudados depois adicionalmente para ver se eles trazem, né, se eles acabam sendo um pró ou um contra. Né? Se você não souber esse ponto, eu não sei se ele é pró ou contra. E a partir da comparação, né, dos prós e dos contras, dos pontos positivos e dos negativos, se elege a melhor opção. Então, na prática, né, você pega todas as soluções apresentadas, né, você vai analisar todas as soluções e vai colocar lá quais são os prós dessas soluções. Aí a galera vai ajudar também, quem está em conflito. Isso. Quais são os contras? Isso. Se alguém falar alguma coisa, mas tem isso aqui. Se você achar, isso é um pró, então coloca no pró. Isso é um contra, então coloca no contra. Agora, se não, não sei se é pró nem contra, aí você bota como um ponto neutro. Fica como um ponto neutro naquela solução. E aí, né, depois, se necessário, você então avalia se aquele ponto neutro, na verdade, ele é um pró ou ele é um contra, ou se ele não tem realmente nada a ver. Você analisa depois direitinho, se necessário, tá? Porque de repente uma solução já vai ter tantos prós e tão poucos contras que aquele ponto ali não vai nem precisar ser analisado. Mas a ideia é essa, aí para cada solução prós, contras, e no final você vai analisar, né, a solução que tem aí o maior número de prós, né, os pontos positivos, e o menor número de pontos negativos. Claro que cada ponto também tem seu peso, né, tem às vezes um ponto negativo, né, já inviabiliza determinada solução. Então, assim, não é simplesmente uma questão aritmética, né? Não é, vou pegar o ponto positivo, subtrair o negativo e eu vou achar a solução. Não, tem que ter aí um bom senso, né? Entender que existem prós que são muito importantes, outros não tão importantes assim. Então,
tem que ter esse discernimento, né? E a partir, né, dessa comparação dos pontos positivos e negativos, você então escolhe qual a solução que vai ser adotada e então resolve o conflito. E a gente tem, né, finalmente, a técnica da matriz de decisão. Essa técnica ela tem o intuito de construir uma matriz, né, e nessa matriz as colunas são as soluções propostas, tá, as alternativas, e as linhas são os critérios de decisão, os critérios que a gente está levando em consideração para escolher a solução. E aí, em cada célula, a gente atribui uma pontuação, uma nota de 0 a 10, indicando o quanto a solução atende o critério, né, aquele critério de decisão em questão. Então, vocês estão vendo aí a figura da matriz, né? A gente tem aí, ó, nas linhas os critérios, critério 1, 2, 3, 4, e a gente tem nas colunas as soluções. Então a ideia é que ali a gente vai ter a solução que cada stakeholder que está ali no conflito vai propor. Então cada um dos stakeholders vai ali propor uma solução, essa solução vai ser colocada nessa tabela, aqui nessa parte de cima, na coluna, e a gente tem os critérios de decisão, né? Por exemplo, um critério pode ser custo, o outro critério pode ser qualidade, o outro critério pode ser velocidade. Então, assim, tem vários critérios de decisão, né? Pode ter um outro critério que é usabilidade. E aí, qual a ideia? A gente vai pegar o critério 1, né, e vai olhar para a primeira solução. A gente pega a solução 1 e vamos analisar o primeiro critério. Vamos supor que o primeiro critério seja custo. E aí, vem a solução 1. Ela tem um baixo custo, um alto custo. Que nota a gente vai dar para ela com relação ao custo? Então, a solução 1 tem um custo muito alto. Não é o mais alto, mas o custo dela é bem alto. Então, eu dou uma nota baixa para o custo. Como o custo não está dentro do desejado, eu vou dar a nota 3, por exemplo. Aí vem o critério 2. Então, vamos supor que o critério 2 seja qualidade. A solução 1, como é que é a qualidade de 0 a 10? Analisando os aspectos de qualidade. Uma qualidade mediana. Então, vou dar a nota 5. Vamos para o critério 3, velocidade. Uma suposição. Então, a solução 1, com relação à velocidade. Com relação à velocidade é a melhor de todas. É muito rápida, resolve muito rapidamente o problema. Então, nota 10. Então, a gente dá a nota 10, com relação ao critério velocidade para a solução 1. E o critério 5, o critério 4, que é usabilidade. Como é que é a usabilidade da solução 1? Aí a mediana também, é intuitiva, mas tem muita coisa que é complicadinho, muita coisa não dá para você entender direito, então 5. Mediana, nota 5. Então, o que a gente fez? A gente deu uma nota para a solução 1, com relação, cada critério teve uma nota, a solução 1 ela teve uma nota com relação a cada critério desse de decisão. E eu vou fazer a mesma coisa para a solução 2. Vou pegar a solução 2 e falar, com relação ao custo, a solução 2 é muito cara, é barata? Não, a solução 2 ela não é a coisa mais barata do mundo, mas ela também não é aquele preço exorbitante. Ela está aí um preço regular, mediano, aí, até um pouquinho bom. Então a gente coloca nota 6. Vou avaliar agora a solução 2 com relação à qualidade. Qual a qualidade da solução 2? A qualidade não é tão legal, não. É uma qualidade aí, não é das piores, mas é uma qualidade regular, não está tão legal. Então vou dar a nota 4.
E assim sucessivamente, para todos os critérios, eu vou então dando notas, eu analiso a solução com relação a um critério, dou a nota daquele critério para aquela solução. Analiso a solução com relação a outro critério, dou a nota daquele critério para aquela solução. E aí depois eu dei a nota de todos os critérios, passo para a próxima solução. Avalio novamente cada um dos critérios, dou uma nota para cada um naquela solução. E aí no final a gente tem a nossa tabela completa. E aí a gente computa o total de pontos que cada solução fez. Então no nosso caso, aí, no nosso exemplo, a solução 1 ela teve 23 pontos, a solução 2 15 pontos e a solução 3 25 pontos. Então a ideia dessa técnica, né, que é a nossa matriz de decisão, é escolher a solução que tenha maior pontuação. Então, nesse caso, a solução 3 seria escolhida para ser implementada. E aí o conflito estaria resolvido. A gente analisou através dessa matriz e verificou que a solução 3 é a que traz aí a maior vantagem. Tá? Então, a solução que apresentar o maior somatório das notas, né, com relação a todos os critérios que a gente está considerando, é a solução que vai ser escolhida. Ok, pessoal? Então, essas são aí as técnicas, tá, para solucionar aí, os conflitos. Tá? Cabe a gente, como engenheiro de requisito, detectar qual a situação e aplicar a melhor técnica, né? A técnica que mais se enquadra naquele caso específico, naquela situação que eu estou passando, para que o conflito seja resolvido aí da melhor maneira possível, de forma suave, né? E que continue uma boa relação entre todo mundo e o sistema vai tocando, né? Vida que segue. E essa é que é a ideia da resolução de conflitos. Uma vez que o conflito está resolvido, a gente agora vai então para a última etapa, que é a documentação da resolução de conflitos. Então, conflitos, quando eles acontecem, né, no processo de requisitos, eles não podem ser ignorados, a gente já viu isso. A gente tem que resolver todo mundo, não pode deixar ninguém de lado, não pode deixar de resolver nenhum conflito, senão o conflito não fica validado. A gente viu lá nas aulas de validação que a gente tem a validação com relação ao acordo. Se não houver acordo, se houver um conflito, ele não está validado. E, dessa maneira, todas as soluções de conflitos elas devem ser documentadas, tá? Porque isso pode simplificar muito as coisas. Então, em que situações isso pode ajudar, né? Por exemplo, quando a gente enfrenta repetidamente os mesmos conflitos. Um conflito que já aconteceu, por exemplo, surge novamente durante o processo. A gente já tem uma solução para aquele conflito documentada. Eu não preciso fazer todo o processo de novo. Só junto as partes e falo, não, gente, a gente já se passou por isso e a gente fez esse processo aqui e tal e chegamos a essa conclusão. Então a solução adotada vai ser essa. Você já tem aquilo documentado, você já fez aquele processo, já tem essa experiência guardada. Agora, se você não documenta isso, vai ter que fazer o processo todo de novo para resolver o mesmo conflito. Então, assim, tempo gasto, dinheiro gasto, né? Mais desgaste porque tem que ficar lidando ali com o conflito. Então, documentar ajuda nos conflitos repetidos. Então, você tem um conflito, você só fala, a gente já passou por isso, isso já está resolvido. A gente já resolveu dessa maneira, é essa a solução que vai ser implementada. Mas, né, caso a gente não documentar, aí tem que fazer todo o processo de novo, desperdiçar tempo e recurso. É importante também, porque pode acontecer uma resolução inapropriada de um conflito, tá? Uma resolução errada, por assim dizer, né? Pode-se perceber, né? Resolver um conflito hoje. Não, vamos optar por essa solução, porque essa é a mais adequada aqui no nosso entendimento. Então,
pode-se perceber com o passar do tempo que um conflito que foi solucionado, ele pode, na verdade, não ter sido solucionado satisfatoriamente ou da forma correta. E aí, quando isso acontece, uma nova análise deve ser feita para propor uma nova solução. Tá? Então, vai ter que fazer processo novamente, analisar, empregar uma técnica lá para resolver esse conflito. Tá? Só que caso, aí a gente fala, mas, pô, nesse caso a documentação não ajudou muito, porque eu vou ter que fazer análise de novo. De que adiantou documentar? Só que caso eu não tivesse documentado essa solução, mesmo que for uma solução que não resolveu bem o problema, né, se eu não tivesse documentado isso, a nova análise que eu fizer pode levar à mesma solução que eu cheguei na análise que eu fiz anteriormente, que eu documentei. Então, a gente percebeu que está errado, mas não documentou. A gente nem sabe a solução de fato que foi aí, como que foi esse processo para escolher essa solução. A gente não documentou nada, a gente só escolheu, fizemos o processo tudo certinho, escolhemos a solução, só que com o passar do tempo a gente viu que não era a melhor solução. Só que se a gente não documenta isso, há grande chance do processo nos conduzir para a mesma solução. E se a gente tem isso documentado, não. Pô, a gente fez o processo de análise, estamos chegando à mesma solução, eu falo, não, gente, isso dá errado. Tá? Vai dar errado porque essa solução a gente já tentou e não está funcionando, não está legal. E ali na documentação você sabe exatamente o método que você usou. Fala, pô, se eu usei esse método e cheguei numa solução não tão legal, não vou usar mais ele. Vamos usar o outro para tentar chegar numa solução melhor. Agora, se você nem sabe que método usou, não tem nada registrado, nada documentado, como é que você vai saber que método que deu errado, o que foi usado naquela análise que foi feita anteriormente, quem estava envolvido no conflito, não sabe nada. Então, assim, nesse caso, há grandes chances, de você acabar empregando uma análise inutilmente, chegar no mesmo resultado, ter que fazer outra depois, usando outro método, enquanto você já poderia começar a fazer essa nova análise pelo caminho certo, entendendo que você não vai fazer da mesma maneira que você fez anteriormente. Tá? Isso acontece muito, pessoal, quando aquela técnica, manda quem pode, é executada, porque o cara de maior cargo vai escolher, em grande parte das vezes não vai estar certa, porque foi escolhido, é um chute, é um lançar de moeda, porque você não analisou nada, só pegou quem tinha um cargo mais alto e acabou. E aí você viu que essa técnica levou a uma solução não tão satisfatória, então você vai fazer um novo processo, só que agora você não pode mais usar essa técnica, você tem que apelar para outra técnica. Então, independente do que acontecer. E se temarem, não, mas eu sou o chefe, eu falo, olha, a gente já usou, já fizemos dessa maneira, não deu certo, não está dando certo. Se vocês quiserem que o sistema continue errado, aí é uma escolha de você. Aí o cara logo vai perceber que realmente a coisa é séria, que tem que mudar a estratégia. Então, por isso é muito importante documentar os requisitos. E a documentação também tem aí a vantagem de manter um histórico. Ela mantém um histórico ali dos conflitos, do que aconteceu, das soluções adotadas, e ela vai servir aí como base, uma base de experiência para as novas negociações de conflitos futuros. Aconteceu um conflito, está muito complicado. Vou lá na base lá de conflitos, todos os conflitos que foram registrados, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa parecida. Aí vou lá procurar na documentação, e aí você pode achar alguma coisa parecida e achar, pô, essa solução funcionou bem. Essa não funcionaram, mas essa funcionou bem. Vamos adotar então uma solução parecida com essa. E aí você já tem esse ganho de tempo, esse desgaste a menos, você se desgasta menos com o conflito, consegue chegar numa solução legal. Por isso é muito importante
tá, galera? Documentar todos os aspectos aí do conflito, quem está envolvido, por quê, né, o que está gerando aí as discussões, né, o que está como tema de conflito, quais as soluções que foram propostas, quem propôs cada solução, o que ele propôs, quais os argumentos que cada um colocou, qual foi a técnica escolhida para poder fazer a resolução do conflito, qual foi no final da aplicação da técnica, né? Como se deu a aplicação da técnica, o que foi feito, quem foi considerado, o que foi considerado, e no final, qual foi a solução escolhida, por quais motivos. Então isso tudo é importantíssimo documentar, tá? Justamente para ter esse histórico, para ter tudo isso registrado, para que, caso ocorra um conflito parecido, né, caso o mesmo conflito volte a ocorrer por stakeholders diferentes, você usa já, a solução está pronta, nem precisa se desgastar, falar, não, pessoal, isso já está resolvido, esse conflito está resolvido, e a solução vai ser essa, a gente chegou a essa conclusão, só apresenta para eles a solução e ponto final. Ou, caso você viu que uma solução não funcionou, para você não cometer o mesmo erro, então usa uma técnica diferente, você olha, olha a documentação daquele conflito, eu usei essa técnica, escolhi essa solução, só que agora eu estou vendo que não está legal. Então, para não ocorrer o mesmo, eu vou escolher uma técnica diferente, né, e vou chegar a uma solução diferente. Né? Se eu ver que eu estou chegando nessa porque não está legal, vou ir por outro caminho até chegar numa solução satisfatória. E ter também esse histórico que vai permitir, aí, em casos de negociação futura, né, a gente poder consultar isso e facilitar as nossas decisões, a gente não ficar totalmente perdido, ter uma base para resolver esses conflitos. Beleza, pessoal? A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido todos os conceitos que a gente abordou aqui sobre negociação de requisitos. Revisem esses conceitos, estudem bastante esses conceitos, porque isso faz toda a diferença na hora que você tiver de cara com um conflito para resolver, e para você não ficar lá sem pai nem mãe, sem saber o que fazer. Você, tendo esse conhecimento, né, você já vai ter bagagem aí para entender que você tem que fazer uma análise, entender as técnicas que você tem à disposição para resolver esse conflito, entender quando que se aplica cada uma, quando que é melhor aplicar essa, quando que é melhor aplicar aquela, né, quais as vantagens de cada uma, e entender a importância de você registrar tudo, deixar tudo documentado. Né, isso tudo faz toda a diferença, né, isso traz aí de fato uma competência muito grande para vocês trabalharem, exercerem de fato aí o papel de engenheiros de requisito, né, no meio aí corporativo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.